Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, olha só, cara, eu vi o vídeo desse amigão aqui, que ele é o Bruno Musa. É um vídeo muito bacana, que ele explica direitinho sobre inflação, como funciona a inflação, né? Como que funcionam os gastos do governo, como que funciona, porque assim, a gente acredita em muita coisa que a mídia fala pra nós, relacionadas à inflação. Geralmente o governo ele sempre arruma culpados para a inflação, né? Que o país não está indo bem, ele sempre responsabiliza outra pessoa, outros setores, né? Ele responsabiliza o empresário, o agro, enfim, é assim, galera. Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo comigo. A gente vai comentar aí durante o vídeo, tá? Ele explica detalhadamente, muito bacana a forma dele explicar, do Bruno Musa. Inclusive, eu peço para você se inscrever no canal aqui no meu canal. E se inscreve no canal dele também para você entender melhor sobre economia e sobre política, né? É bem simples de entender, tá, galera? Não é bom a gente acompanhar. É bom, a internet é boa por causa disso. A gente acompanha, galera, da maneira real, tá? A gente acompanha como é as coisas de verdade. Porque às vezes a gente acompanha a mídia e a mídia ela é muito parcial, né? A mídia hoje em dia não é muito confiável porque ela não dá notícia na neutralidade, né? Na forma que tem que ser, né? Eles dão notícia, principalmente se você acompanhar a Globo aí, né? Dá pra você perceber claramente que até a Globo mesmo agora já tá começando a criticar o governo, mas elas mesmas fizeram campanha pro governo, né? Então você percebe que não é muito confiável, né? Tem certos tipos de emissoras que não são muito confiáveis. Aqui na internet você acha as fontes legais, as fontes bacanas que te explicam detalhadamente qual que é o problema e como é a solução, né? Vamos acompanhar ele falando aí e a gente vai comentando no decorrer do vídeo, tá bom? A possibilidade de intervir no mercado de alimentos para conter a inflação. A mesma dinâmica que víamos nos anos 80, nos anos 90 no Brasil, que levou a inflação a atingir mais de 2.000% ao ano. A mesma dinâmica também que vimos na Argentina e todos os países que deixaram a inflação fugir do controle. E sempre tem como centro os gastos governamentais. Isso mostra que o Brasil está num caminho altamente perigoso. E aqui vamos explorar esses pontos e mostrar como podemos nos proteger disso. Vamos adiante. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. O primeiro ponto a ser abordado aqui de extrema relevância vai em linha com um vídeo que o Campos Neto, avô, publicou algumas décadas atrás explicando o que é a inflação. Se sairmos nas ruas, a maioria das pessoas dizem que a inflação é a alta dos preços. Não. Olha só, entenda bem direitinho essa parte, tá, galera? Porque é muito importante a gente entender que a inflação não é simplesmente alta nos preços, tá? É muito além disso. É muito bacana a gente entender, a gente pesquisar sobre o assunto, porque quando a gente fala de inflação, a gente acha que as coisas estão caras simplesmente porque está cara, porque o empresário quer lucrar mais. Essa é a ideia do brasileiro, é sempre essa, né? Culpar os empresários, hoje em dia tá na moda de culpar o mercado, né? Os investidores. E não é bem por aí, tá, galera? Infelizmente, tanto o empresário quanto os investidores, eles estão sendo mais umas vítimas do governo também, tá? Entenda melhor o que ele vai falar aí pra gente aí. A alta dos preços é uma consequência da desvalorização da moeda e, portanto, esta sim, a moeda mais
mais desvalorizada é a inflação. Uma moeda sem valor, que perde o seu valor frente a outras moedas, especialmente ao dólar, acaba fazendo com que você precise de mais unidades monetárias dessa moeda para comprar o mesmo bem ou serviço. Portanto, o preço subiu porque a moeda vale menos. Você precisa mais quantidades desse dinheiro para comprar o mesmo bem e serviço. Esse é o fenômeno monetário. E Roberto Campos Avô explicava de maneira didática. O governo intervencionista, socialista, que muitas vezes pouco entende sobre a inflação, quer deixar claro para a população no geral que o culpado pela inflação é o empresário. Aí, nesse momento, a população se volta contra eles e acaba servindo de marketing para um governo intervencionista. Vamos lembrar, por exemplo, nos anos 80, dos fiscais do Sarney, em que o governo estimulou uma campanha para que a população fosse denunciando os donos dos estabelecimentos comerciais, como supermercados, que subissem os preços. Mas por que é que esses empresários subiriam os preços? Eles sobem os preços porque a moeda perde valor e toda a cadeia produtiva que ele vai comprando, até o produto chegar na gôndola final para nós consumidores, também vai subindo. Se ele não repassa esse preço, o que ocorre é que ele vai vender com prejuízo. Por isso ele para de vender. Ao parar de vender, você tem uma diminuição da oferta e víamos isso. Filas no supermercado nos anos 80 e nos anos 90. Mas o governo, como não quer assumir que ele é o responsável pela desvalorização da moeda, ele acaba atribuindo essa responsabilidade a terceiros. Ora, o culpado então para o governo é o empresário malvadão que já tem uma condição de vida melhor e ele quer simplesmente subir preços para ganhar mais. Isso é uma grande falácia. Se ele simplesmente sobe preços, se você tem uma demanda reprimida pelos produtos, significa que esse preço estaria fora do preço de equilíbrio de mercado, ou seja, aquele determinado pela livre oferta e demanda. O governo, então, para conter uma inflação, ele acaba mandando congelar preços. O congelar preços significa que o comerciante terá que vender aquela mercadoria a um preço teto estabelecido pelo governo. Só que esse preço teto muitas vezes causa prejuízo aos comerciantes. O que eles deixam de fazer? Param de vender aquele produto ou aquele serviço que leva à escassez do mesmo e, portanto, uma alta dos preços, inclusive no mercado negro. Você precisa recorrer ao mercado negro. Eu vivi isso em Cuba, eu vivi isso na Venezuela alguns anos antes, porque o governo estabelecia esses preços tetos e não faz mais sentido para o produtor e para o comerciante vender naquele preço estabelecido. E aí, ou você vai para o mercado negro, ou você tem escassez do produto. E no mercado negro, o preço é justamente mais alto. Portanto, aqui, voltando ao Roberto Campos Avô, que ele fala que a inflação é um fenômeno monetário. Quando você entende que a inflação é um fenômeno monetário, ou seja, os preços sobem porque a moeda desvaloriza, você se pergunta, quem é o responsável pela moeda? Ora, é o governo. Se o governo é responsável pelo valor da moeda, afinal de contas, um dos mandatos do Banco Central é manter a estabilidade do valor da moeda, significa que ele não está fazendo bem essa função e, portanto, a moeda perde valor. Se o governo é responsável por manter o valor da moeda, ele não está conseguindo manter e por isso os preços sobem, porque a moeda vale menos, o responsável é o governo. Agora, a narrativa do governo é que eles querem que você acredite que o responsável é o empresário que vai lá e numa canetada sobe os preços. Não funciona assim. Se o empresariado por completo sobe os preços a um nível altíssimo, não há demanda por aqueles produtos. Lei básica número 1 na aula de microeconomia, que inclusive eu dou aula numa faculdade explicando micro e macroeconomia. Essa é a aula número 1, oferta e demanda, que qualquer criança consegue interpretar, mesmo sem dar os nomes de oferta e demanda. Portanto, fica claro aqui que a inflação nada mais é do que um fenômeno monetário. O preço sobe porque a moeda perde valor. E por que a moeda perde valor? Ora, porque o governo gasta mais do que ele arrecada, ele precisa se endividar para captar mais dinheiro para honrar os seus compromissos, seus pagamentos de curto prazo. Se você ganhar 10 e gasta 12, alguém precisa te emprestar esses 2 se você não tem guardado. Se você pega 2 emprestados, no mês que vem mais 2, no outro mês mais 2, e vai correndo juros sobre esses empréstimos que
você vai fazendo todos os meses, a tua dívida vai crescendo, você vai ficando cada vez mais endividado e aquelas pessoas dispostas a emprestar dinheiro para você vai simplesmente desaparecendo ou os que ainda estão dispostos cobrarão taxas de juros maiores para compensar o seu risco do seu maior endividamento. E é isso que acontece com o país. O governo gasta muito mais, o déficit nominal brasileiro, ou seja, a diferença entre o que ele gasta e arrecada, incluindo os juros da dívida, ultrapassou 1 trilhão e 100 bilhões de reais, quase 10% do PIB. País em guerra tem esse déficit. Ou seja, emprestar para o Brasil é algo mais arriscado. Portanto, os investidores exigem taxas de juros maiores. E aqui eu faço a primeira ponderação. Eu deixo o link no descritivo, brunomusa.com.br/investimento no singular, para falarmos sobre isso. Porque, de novo, em meio a tudo isso, o Brasil está longe de dar calote na dívida. Portanto, oportunidade para ter rendimento tem e muita, aqui e lá fora. Então, entre no site que eu mesmo respondo e a gente marca um bate-papo. Seguindo aqui, aqueles que estão dispostos a emprestar dinheiro para o Brasil o fazem a uma taxa de juros mais alta para compensar o risco de ser um país altamente endividado. Por ser altamente endividado, há uma desconfiança maior, portanto, mais pessoas vendem a moeda desses países endividados para comprar, digamos, dólares, por exemplo, que hoje nos Estados Unidos você consegue taxas de juros de 4, 5, 6, 7% ao ano em dólar, com um risco menor. Também podemos falar disso, o link está aqui embaixo. Então faz sentido, e muitos estão fazendo, vendendo uma quantidade de reais para comprar dólar. Uma maior oferta de real, voltamos à lei básica de oferta e demanda, oferta maior de reais, com uma demanda maior de dólar, o real perde valor. E voltando na origem, então, por que é que a moeda desvalorizou? Pelos gastos governamentais. Por isso que o governo do Milei sempre centrou a sua campanha, e depois que entrou nesse primeiro ano que trouxe a Argentina, depois de 16 anos ao primeiro superávit nominal, gastou menos do que arrecadou, trouxe uma estabilidade para a moeda, atraiu investimentos de volta, tudo está centrado nos gastos governamentais de forma responsável. E o que o Brasil está fazendo é altamente irresponsável e mais, continua acelerando nesse processo. Portanto, uma moeda desvalorizada, você precisa de mais dessa moeda para comprar o mesmo bem ou serviço. Ou seja, inflação. Os preços sobem porque a moeda vale menos. Dito isso e deixando muito claro, saiu um anúncio hoje que o governo está pensando em intervir no mercado de alimentos. Parece que não aprendeu nada com os anos 80 e com os anos 90. Mas antes de entrarmos nisso, ele já está intervindo em outros preços que também mostraremos aqui. Inclusive hoje um representante de uma grande rede de atacarejo preferiu manter anônimo o seu nome, falou que o problema da inflação é macroeconômico, que é o que eu estou falando aqui. Não depende de empresários e Lula sabe disso, diz o diretor de uma rede de atacarejo após o governo procurar esses grandes empresários para dizer que eles não podem subir os preços. O mesmo lá atrás, a mesma dinâmica dos fiscais do Sarney. Só falta daqui a pouco começar a mensagem para a população denunciar aquelas lojas que sobem de preço. Graças a informações centralizadas como essa, acho que hoje isso não funcionaria. Pois bem, quer ver uma grande ação que mostra que o governo não está disposto a diminuir os seus gastos e, consequentemente, trazer uma estabilidade maior da moeda, porque ele não acredita nisso e mais, ele acha que gasto é vida, como ele já falou várias vezes, e também se vangloria de nunca ter lido um livro na vida, por isso faz, me perdoe, essas ignorâncias econômicas como um todo, pensando no controle, no poder pelo poder, e faltando um ano das eleições, fica claro que ele não vai mudar as suas convicções ao longo de uma vida, buscando o seu poder pelo poder, que ele precisa, sim ou sim, cortar gastos. Portanto, o Brasil terá, sim, um momento de inflação maior, como está tendo. O governo Lula prometeu manter o auxílio gás após ficar sem dinheiro para pagar o benefício. No ano passado, em 2024, foram 3,4 bilhões de reais destinados a esse auxílio gás, que atende 5 milhões e meio de pessoas, mais ou menos. Esse ano, no orçamento, sobrou 600 milhões para ele, porque os gastos obrigatórios estão crescendo, já consome 96% do orçamento brasileiro total, comprimindo os gastos discricionários, os gastos não obrigatórios, que a partir de 2030, mais ou menos, se os gastos obrigatórios continuarem nessa magnitude, não teremos mais dinheiro para investimentos. Por quê? Porque 100% do orçamento será destinado para a manutenção dos gastos públicos, porque o governo não para de aumentar os seus gastos obrigatórios.
Como ele ficou sem dinheiro em caixa, ele começa a achar suas artimanhas, ou seja, os gastos parafiscais. Ele tentou inclusive aprovar, essa por fim não foi aprovada, fazer com que o gasto do auxílio gás não passasse pelo orçamento, ou seja, fosse feito por um fundo da Caixa Econômica Federal. Agora, tantos outros gastos estão sendo feitos que não passam pelo orçamento. E ele vem a público e diz que o arcabouço fiscal está próximo de ser cumprido. Claro, ele tirou uma série de gastos que deveriam entrar no orçamento e por artimanhas fiscais colocaram como gasto financeiro e não gasto primário, e isso acabou levando a esses gastos a continuar aumentando a dívida brasileira, mas não entram no orçamento. Veja, é a mesma coisa que você tem que gastar apenas R$100, só que você não tem mais os R$100 porque já gastou. Aí você gasta com o seu cartão de crédito e pensa apenas no mês seguinte. É exatamente a mesma coisa com um agravante. Isso é uma pedalada fiscal que levou inclusive a Dilma a um impeachment. E segundo alguns cálculos, esses gastos parafiscais já ultrapassaram 100 bilhões de reais. Ele não entra no arcabouço, mas é computado na dívida frente ao PIB do Brasil. A dívida continua crescendo, a desconfiança dos investidores segue crescendo e estes exigem taxas de juros maiores caso emprestem dinheiro para o Brasil. Ou seja, é um mecanismo que as pessoas aprenderam a ver e viram que há sim uma artimanha, uma pedalada para tentar escapar e colocar os gastos fora do orçamento. Um outro ponto importante que temos que entender é sobre a gasolina e o diesel, como o governo tem segurado na unha, congelando os preços, sem permitir repasses para conter a inflação, manter ela um número artificialmente baixo. Segundo a ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, hoje o diesel está sendo negociado aqui no Brasil com 21% abaixo do preço internacional, a gasolina 11%. Rapidamente, para entendermos essa dinâmica, o preço da gasolina e do diesel, que o Brasil produz petróleo suficiente, mas não produz o combustível refinado, manda uma parte para fora, importa de volta para consumir aqui dentro, afinal de contas nós não temos capacidade de refino. É estimado mais ou menos o diesel, 25% que a gente precisa do uso interno vem de fora, portanto você importa em dólares, significa que se você não repassa o preço do dólar aqui dentro, esses importadores deixarão de importar. Por quê? Porque a Petrobras, que tem basicamente 75% do mercado, segura o preço de forma artificial e obriga esses importadores privados a venderem a gasolina ou diesel a um preço abaixo do que ele pagou para importar, portanto com prejuízo. É claro que ele vai deixar de importar e isso leva à escassez da oferta do produto e leva a um preço maior, ou o prejuízo da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, como tem um caixa grande, uma capacidade maior, ela importa e vende a um preço abaixo do preço de mercado, como estamos vendo aqui. O diesel vendendo a 75 centavos abaixo do que deveria, do preço internacional, caso não tivesse essa defasagem. Olha como o governo vem controlando o preço. Ou seja, esse gráfico abaixo da linha verde significa que ele está vendendo com o preço abaixo do preço internacional. Já a gasolina com 32 centavos de defasagem. Ou seja, a Petrobras vende com prejuízo, ela consome caixa, ela gera prejuízo para a empresa. Vamos lembrar que na Dilma, quando ela fez essa prática, a Petrobras passou a empresa com maior dívida corporativa do mundo e quase quebrou. As ações chegaram a valer pouco mais de R$4, que hoje está na casa dos R$40. A prática está sendo repetida. E lembra do exemplo no começo do vídeo, quando produtores não mais produziriam arroz, feijão e, portanto, os comerciantes no supermercado também não ofertariam o produto porque tem que vender abaixo do preço de mercado? É exatamente o que está acontecendo aqui, só que a Petrobras vem novamente sendo usada como política pública, levando prejuízo, que é coberto esse prejuízo com os impostos que eles sobem de todos nós, ou seja, a mesma dinâmica perversa. Outro ponto importante dessa dinâmica perversa de controle de preços que sempre leva à bancarrota geral é o que nós falamos agora aqui no começo. Com a inflação de alimentos em alta, Rui Costa diz que o governo vai fazer conjunto de intervenções para conter os preços. Lula puxa a orelha de ministros pelo preço de alta dos alimentos.
Ora, ele não entendeu que a inflação é um fenômeno monetário. Ele sabe disso. Ele sabe, mas ele precisa do poder pelo poder, do controle da população, para dizer que ele está congelando preços e graças a ele as pessoas estão voltando a consumir comida, uma vez que todos já estão reclamando do preço dos alimentos. Ele atribui a culpa a quem? Aos donos dos estabelecimentos, que inclusive uma portaria será assinada, eu falei no meu Instagram essa semana, que podem punir os comerciantes que não avisarem os seus consumidores que o Pix não será taxado, ou seja, os comerciantes pagarão as contas. Esse é o governo que diz trabalhar para o povo. Chega de cair nessa armadilha. A alta dos preços vem porque o governo gasta mais, o governo fica endividado, ninguém quer emprestar dinheiro para o país, ou quem empresta uma taxa maior de juros, há uma desconfiança na moeda, a moeda vale menos, os preços sobem, justamente por essa dinâmica que $1 mais valorizado e R$1 desvalorizado em tudo que nós compramos tem algum quesito atribuído ao dólar. Um exemplo, para a tua comida chegar na sua mesa, ela precisa ser transportada de algum local para o supermercado. Isso tem o caminhão com diesel, tem a borracha do pneu, uma commodity dolarizada, ou seja, tudo tem algum ponto do dólar no preço final. Se o dólar vale mais, o real vale menos, porque o governo gasta mais do que arrecada, naturalmente os preços subirão. Portanto, a culpa da alta dos preços, da desvalorização da moeda, é justamente do governo, que ele quer atribuir a terceiros. Ele jamais assume para eles. Isso é uma prática corriqueira desse governo corrupto. Lula reclama de preços e diz que é tarefa do governo fazer alimentos chegar na mesa do povo. Não, a tarefa do governo é sair de cena, nos deixar em paz, deixar o mercado desregulado, sem burocracias, para que os empreendedores possam colocar a sua capacidade produtiva em ação e criativa em ação, para justamente estabelecer uma maior concorrência e evoluir em produtividade, e não ficarmos sempre buscando proteção de mercados, porque não temos produtividade. Não temos produtividade porque há um governo intervencionista eterno em ação no Brasil, que não permite que novas tecnologias sejam desenvolvidas e, portanto, mantemos esse subdesenvolvimento e essa pobreza dentro da mentalidade do Brasil como um todo. E para finalizar, essa taxa que a gente vê aqui laranja na tela é justamente... Você entende mais ou menos por que é o problema do país, né, galera? Como funciona a inflação, né? Então é mais ou menos por aí. Quero que você comente no vídeo, tá, galera? Comenta aí no vídeo aí o que você acha, né? E se